boa tarde aí a todos e a todas. Para a gente, né? Meu nome é Gabriel, sou gerente de pesquisa e inovação aqui na EMAP. A EMAP é a sigla para a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Nós somos uma empresa pública que administramos o Porto de Itaqui. E, bom, é o primeiro CPSI do estado do Maranhão. A gente não construiu isso sozinho, a gente construiu isso com uma colaboração grande. Então, apoio do Sebrae, com o Catalisagov, e aqui com a gente está a Alessandra da Agilist, que foi a consultoria que nos acompanhou dentro do processo do Catalisagov. Estamos agora também com o pessoal do IEBT, com a plataforma Zing, né, nos ajudando nessa estrutura, né, das inscrições, desse hunting, lançando um edital que, para o setor portuário, é inovador. O único porto que já tinha feito o CPSI antes foi o Porto de Suape, no Recife. Nós somos o segundo porto e é o primeiro CPSI do estado do Maranhão. Então, essa live, né, ela é um pouco longa, né, um sextou aqui para a gente de inovação. Eu vou apresentar rapidamente o Porto de Itaqui, depois a gente vai fazer, acho que tem alguém com o microfone aberto, aí tá aparecendo um som. Então, eu vou fazer a apresentação do Porto de Itaqui bem rapidamente. Depois, o Carlos, que trabalha aqui com a gente, vai fazer uma breve apresentação, né, um resumo aí do edital. E aí a gente abre para algumas dúvidas específicas do edital que vocês tenham, né? Aí só falando tecnicamente do edital. Depois eu vou passar a palavra para Gervásio, né? Depois eu vou apresentar ele, mas ele é o gerente de logística do Porto de Itaqui, que vai falar de um dos desafios. Ele vai falar, vamos abrir para perguntas desse desafio. Após isso, Furtado, que é o nosso gerente de terminais externos, vai explicar o desafio dos terminais. A gente abre para perguntas sobre esse desafio. E no final, o pessoal da IABT, a Júlia, vai dar algumas explicações sobre o processo de inscrição dentro da plataforma, né? Então, são esses momentos que vão compor a nossa live. Então, bom, né? Sem mais apresentações, né? Vamos falar um pouco do CPSI do Porto de Itaqui. Para quem não conhecia, esse é o Porto de Itaqui. Nós estamos no Maranhão. O Porto de Itaqui, ele tem a característica de ser naturalmente muito profundo. Então, nós temos as profundidades naturais de berço do país. O Maranhão é um complexo portuário muito grande, né? Nós não somos apenas um porto. Nosso vizinho é o Porto da Vale, que exporta milhões de toneladas de minério. Próximo da gente também tem o Porto da Alcoa, que exporta alumina. E nós, Porto de Itaqui, somos um porto com uma vocação muito graneleira. Então, nós exportamos muita soja, milho, farelo de soja, importamos combustíveis, né? Todo tipo de combustível para atender a demanda de uma grande região. Importamos também muito fertilizante para atender a demanda agrícola do Mato Piba e exportamos celulose, além de outras cargas, né? Como característica, os portos públicos, eles são multipropósito, então a gente atende, né, qualquer demanda de mercado, a gente consegue atender dentro do Porto de Itaqui. Falando um pouco, né, dos nossos números, né, de esse mapa que vocês estão vendo no Brasil, é a nossa área de influência, né, da onde vem a nossa carga e para onde vai a nossa carga. Então, soja que é produzida no sul do Maranhão, no Piauí, Tocantins, até o Mato Grosso, é escoada via ferrovia e rodovia pelo Porto de Itaqui, e ao mesmo tempo a gente faz a importação dos combustíveis e fertilizantes para abastecer toda essa cadeia, né? Então, nosso grande volume são os granéis sólidos, sobretudo os granéis sólidos vegetais. Então, soja e milho compõem, né, o grande volume das nossas exportações, chegam a 24 milhões de toneladas de granéis sólidos, né? Então, é um volume muito alto. A importação dos combustíveis é 24%, 8 milhões de toneladas. E a carga geral, que aí se inclui a celulose, equipamentos, trilhos, dormentes, etc., né? Aquilo que eu falei, é uns 5% com 1,8 milhões de toneladas. O nosso porto, né, arredondando, movimenta na faixa dos 35 milhões de toneladas anualmente. E, bom, falando de inovação, né, de onde a gente vem para chegar no CPSI, hoje o Porto Itaqui possui uma gerência de pesquisa e inovação,
nós temos como grandes objetivos, né? Primeiro, atender demandas de inovação no Porto Itaqui. Eu já vou citar alguns programas que exemplificam isso. Formar mão de obra especializada. A gente é muito cuidadoso de não transformar o Porto Itaqui numa ilha de inovação e conhecimento. A gente, tudo que faz, busca envolver as universidades, o ecossistema local de inovação nas nossas ações. Então, a gente tem uma pegada muito grande de formação de mão de obra e como macro objetivo, né, quase uma política pública, né, que nos guia, né, esse farol que nos ilumina, é o desejo, o objetivo de contribuir na transformação do Maranhão em um hub de conhecimento do setor portuário. Então, nossa ideia é que, mais do que um grande complexo portuário em volume de movimentação de cargas, né, que hoje é o maior volume de movimentação do país, o Maranhão, a gente também quer ser quem leva conhecimento, empresas, serviços para o setor portuário, para o Brasil e para o mundo todo, né? Então, isso está diretamente relacionado com o objetivo do nosso CPSI. Falando um pouco dos programas que a gente roda aqui no Porto de Itaqui de inovação, um dos, né, mais reconhecidos é um trainee específico para inovação, que chama Residência Portuária. A gente já está agora na seleção da terceira turma, foram duas turmas anteriores, a gente seleciona jovens recém-graduados, eles vêm para o Porto de Itaqui, a gente dá formação para eles, e a partir dessa formação a gente, mapeando os desafios do complexo portuário, forma times para desenvolver soluções. Então, é um grande programa de transformação digital no Porto, que já entregou mais, né, foram 38 soluções, né, tecnológicas. A gente faz todo um movimento de cultura de inovação no cenário portuário. Recebemos premiações importantes como da Agile Brasil, né, que aí você não concorre só com o Porto, você concorre, né, com empresas públicas do Brasil todo. Então, é um programa que é um orgulho para a gente e tem criado realmente uma revolução dentro do Porto de Itaqui, com vários tipos de soluções, inclusive agentes de inteligência artificial, né? Então, o que também acaba sendo o coração aí das ações que a gente desenvolve. A gente também, né, passou desde 2022 a reduzir um pouco as barreiras para a pesquisa dentro, né, do cenário do Porto de Itaqui. Nós lançamos anualmente um edital de apoio à pesquisa para universidades do Maranhão. Então, nós mapeamos os desafios, lançamos o edital, os pesquisadores, né, propõem seus projetos. Foram 47 pesquisas apoiadas desde que a gente iniciou esse ciclo, três editais, né, que rodaram. Para vocês terem uma noção, hoje são mais de 300 pessoas dedicadas à pesquisa voltadas para o Porto de Itaqui. Então, isso acabou sendo uma revolução dentro da Academia Maranhense, que hoje, né, em qualquer canto do Maranhão, onde tem uma universidade, as pessoas sabem o que é o Porto de Itaqui, conhecem nossos problemas, e já surgiram startups a partir desse projeto, spin-off de programas de pesquisa. Então, é bem interessante esse movimento, né? A ANTAC reconheceu como a melhor iniciativa de iniciativas inovadoras do país no setor portuário em 2023. Então, é um programa também que a gente tem muito orgulho e que, né, acaba sendo destaque no cenário e no setor portuário. A gente, como eu falei, né, tudo isso tem uma pegada muito de formação de pessoas e a gente percebia a dificuldade em encontrar pessoas especialistas em tecnologia, né, no Maranhão. Então, a gente, junto com outros parceiros, né, e aqui não está só o Porto de Itaqui, está Suzano, Grupo Mateus, Gran, Cop, a gente passou a formar jovens das escolas públicas em jovens programadores, né, que é o programa Jovem Tech. Então já são, né, nas duas edições 130 pessoas formadas, com um nível de empregabilidade altíssimo, né? Então a gente tem tentado realmente movimentar todo esse ecossistema de inovação local, olhando para o setor de logística e para o setor portuário. E falando de prêmio, é sempre legal citar, né, porque o reconhecimento externo também é importante. A gente recebeu um prêmio da Associação Americana de Autoridades Portuárias esse ano, né? A premiação foi no Peru, como a melhor iniciativa de desenvolvimento do capital humano nas Américas para o setor portuário, né? Então, uma coisa que também é bem relevante e que a gente tem muito orgulho de falar. Bom, e a partir disso tudo, né, a gente foi crescendo e amadurecendo e passou a trabalhar com iniciativas de inovação mais aberta. Então, a gente criou um comitê de inovação com diversas empresas do setor portuário, fizemos o nosso primeiro hackathon, né, nesse primeiro semestre,
né, aderimos ao Catalisa Gov, Lei do Bem, né, e ações mais concretas e robustas voltadas para essas conexões, e o CPSI acaba sendo uma consequência de todo esse movimento que a gente tem realizado, né? Então a gente começa com ações mais internas, vai ampliando até ter a estrutura suficiente, né? Atualizar contratações e questões mais robustas para lançar o nosso CPSI e entrar de fato concretamente, né, na inovação aberta, trazendo as startups para trabalharem no Porto de Itaqui, hoje, né, depois de 4 anos, um ambiente muito mais maduro e muito mais aberto para as soluções que as startups têm a oferecer para o Porto, né? Então, eu quis trazer essa história um pouco para vocês entenderem como foi esse processo e entenderem também o nível de maturidade. A gente hoje está num porto que tem um nível de maturidade alto com relação à implementação de soluções inovadoras. E, bom, eu passo a palavra aqui para o Carlos, que está trabalhando com a gente. Carlos está no Porto já há bastante tempo, é advogado de formação, já atuou em várias áreas no Porto, né? Área na gerência de administração, trabalhou na área de licitações, contratos, e vai falar um pouquinho, né? Trazer alguns tópicos do edital antes da gente passar para os desafios. Então, Carlos, eu vou passando os slides aqui, você vai me dando um toque, Pronto. tá? Eu estava com Fica à essa dúvida vontade. aqui, como é que eu passava o slide. Não, eu vou passando aqui, é só me avisar. Tá bom, boa tarde, pessoal. Como o Gabriel já me apresentou, meu nome é Carlos. Estou agora atuando no setor de inovação, ajudando no que eu puder, para que a gente possa desenvolver ainda mais essa área aqui no Porto e no Estado. A gente vislumbrou aqui a necessidade de apresentar um pouco do edital e a gente destacou os principais pontos que a gente achou que seria de dúvidas do pessoal a participar, interessados em participar da contratação. Então, quem pode participar? Quem pode participar são pessoas físicas ou jurídicas. Deixa eu só botar aqui, eu estou botando o slide aqui do meu lado também para que eu possa ver. Está um pouquinho pequeno para mim esse slide aqui. Está aparecendo. Só um instante. Bom, pessoas físicas e jurídicas, as startups, ICTs e consórcios. E aí, pode passar o próximo slide, por favor? Pronto. Pessoas físicas, e nós temos o item 2 do edital, é o que principalmente fala sobre as documentações e sobre a participação das pessoas, de quem pode participar. E lá também traz, no item 2.3, quem não pode participar. Quem não pode participar. Por se tratar de uma modalidade de licitação, que está prevista no nosso regulamento interno de contratos também, de licitações e contratos, quem não pode participar também são as pessoas que estão impedidas de participar de licitações em geral. São pessoas que têm algum impedimento em contratação, principalmente que estão impedidas de contratar com o poder público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, as condenadas por crime de administração pública e que no tempo da licitação estejam impossibilitadas de participar por qualquer outro impedimento com a administração pública. Então, são permitidos às pessoas físicas e jurídicas, startups, ICTs e ICTs, elas podem formar consórcio, mas com esse limite, nessa limitação, se tiver algum impedimento, elas não podem participar. Então tem que ter muito cuidado quando estiver fazendo a sua proposta de verificar se está totalmente irregular com a questão fiscal, jurídica e algum impedimento de licitar. Sobre as propostas, o item propostas, ele trata lá de que podem ser no máximo 3 propostas para cada desafio, são 2 desafios, né? Então, máximo de 3 propostas, no valor máximo para cada proposta de R$ 100.000, sendo que a nossa dotação orçamentária limite é de 420 mil. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, porque pode ficar um pouco. Vou dar exemplos para que a gente possa já ver se eu vou dirimir algumas dúvidas. Podem ser contratadas só uma proposta para um item, se a gente não encontrar nenhum outro que seja aprovado para os outros itens. Podem ser uma para cada, só que limitando a 3 para cada desafio, ok?
Cada uma delas tem um limite até 100 mil. Não quer dizer que todas as 6, se for o máximo de 6, vão ser 100 mil cada uma. Porque se fosse assim, nossa dotação teria que ser 600 mil. Então pode ser que tenha a proposta de 50 mil, proposta de 80 mil. Vai depender da solução apresentada e da proposta realizada e aceita. Mas podem ser duas de cada desafio de 100 mil, que daria 400 mil. Ok? Então, esse limite de dotação orçamentária vai limitar também os valores das propostas, não quantitativo. Se forem 6 propostas, a gente vai entrar no período de negociação, que também é previsto no edital, para que a gente feche as propostas com o valor da dotação orçamentária. Ok? Passar para o próximo, como está aqui descrito sobre a seleção das propostas. Máximo 3, valor solicitado é de até 100 mil para cada um. Aí vai falar um pouco do cronograma. Nós temos marcos de... Pode passar, por favor, o slide. Pronto. Aqui são os marcos principais que a gente destacou. Dentre esses itens aqui, tem outros também, como proposição de impugnações ao edital, mas a gente, para as startups, para as empresas que vão participar, tem os marcos principais. A inscrição até o dia 2 do 10, certo? Até o dia 3 do 10, a partir... Nós... Peraí, deixa eu só ver aqui, deixa eu abrir o edital aqui para ver se está corretinha essa data. Tá? Bom, a publicação do edital 2 do 9, período de inscrições de 10 do 9 até 2 do 10, encerrando até 2 do 10, tá? A partir do dia 3 do 10, a gente inicia as fases de julgamento, que vai até o dia 16 do 10, julgamento das propostas. Nós teremos a divulgação do resultado no dia 20 do 10. A partir do dia 21 até o dia 24 do 10, nós teremos as apresentações orais dos selecionados, para defender suas teses. Já a partir do dia 29 do 10, teremos o resultado e a classificação das soluções. A partir do dia 30 do 10 até o dia 3 do 11, nós teremos as negociações e habilitação. É quando a gente vai ver os valores das propostas, ver se faz jus com o desafio e ver a questão de habilitação que é a documentação de cada empresa. No dia 4 do 11, teremos a classificação final, a apresentação do resultado final. O período aí tem vários períodos de recursos, tá? Cada fase dessa tem uns períodos de recursos que está no edital, que é melhor que vocês olhem lá, porque não é um prazo agora necessário, mas vocês é melhor darem uma olhada. Geralmente são 5 dias de recurso para cada fase dessa. Teremos a homologação do procedimento, desse procedimento licitatório no dia 12 do 11, e a convocação para assinatura dos contratos a partir do dia 13 até o dia 17 do 11. E o início dos testes a partir do dia 18 do 11, que é esse marco que está aqui embaixo, depois da assinatura. Passa para mim, Gabriel, por favor. Então volta um pouquinho mais. Pronto, é porque o prazo não está aqui, eu vou falar para vocês. Nós temos um prazo de execução de 6 meses e um prazo de vigência de 12. Deixa eu só confirmar aqui. É tanta vigência na minha cabeça. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso, né? Pronto. Então, já me foi perguntado por que um prazo de vigência de 6 meses e de vigência de 12 meses e um prazo de execução de 6 meses. Então, no prazo de execução é quando as empresas vão ter que fazer a sua solução, desenvolver a solução, tem algumas que já vão ter a solução pronta, vão implementar ou testar, então tem que fazer todo esse processo de desenvolvimento da solução e a implementação. Os demais 6 meses é para alguma correção, para que sejam fechados outros trâmites processuais referente ao contrato. A gente deixou no próximo slide, pode passar, por favor. Se tem, é um momento dúvidas, né? Se alguém que está assistindo quer participar, eu não sei, realmente eu não testei isso, se a gente tem esse tempo, mas como tinha 30 minutos para apresentar, eu apresentei aqui o principal. Se alguém já viu o edital e tem alguma outra dúvida que quiser apresentar, que é para que a gente possa esclarecer agora. O Abelardo, Carlos, perguntou aqui como vai funcionar o pagamento da pessoa ou da empresa.
Pronto, a seleção, após a efetivação da solução aprovada, a empresa tem até 30 dias para fazer o pagamento. E esse pagamento ele é feito por etapas, né? Pode ser feito com cronograma físico-financeiro, etapas decorrentes, isso vai depender também da apresentação da proposta, e finalização de etapas, ocorreu o pagamento também após 30 dias, da entrega de cada etapa. Só complementando aí, Carlos, que a pessoa, quando faz a proposta, ela também tem o seu cronograma financeiro, né? A gente entende que muitas vezes para desenvolver o teste, ela precisa, digamos, de uma antecipação, mas ela é quem vai dizer na sua proposta e isso vai contar também dentro da nossa avaliação, né? Então a pessoa vai, olha, eu preciso receber com X dias tanto da minha proposta e depois eu tenho essa e essa fase e eu preciso receber isso e isso. Então também é parte do que a pessoa precisa, né, deixar claro na proposta dela. Na proposta é definido e apresentado o cronograma físico-financeiro. Eu esqueci de falar sobre a questão que o Gabriel falou sobre a questão que algumas soluções precisam de uma etapa inicial de disponibilização financeira, depois de apresentado, e como eu falei, é um prazo legal de até 30 dias. Não quer dizer que ele vai levar esses 30 dias, mas é um prazo legal que a gente tem que cumprir como estatal, de até 30 dias. A Adriana perguntou, se ela pode participar de apenas uma parte do desafio. Aí, Adriana, assim, os desafios, eles são abrangentes, né? A gente vai falar mais, né, do desafio logo à frente, e eles são muito amplos. Então, de repente, a tua proposta, ela não contempla uma solução 100% daquele desafio, mas ela atinge uma parte daquele problema. Então, também é válido, né? Vai ser uma parte da nossa avaliação, né? De repente, você solucionar muito bem uma parte daquele problema é melhor do que apresentar uma proposta muito genérica, né? Mas aí vai depender da proposta. Mas sim, você pode apresentar solução para uma parte desse desafio que ele é muito amplo e envolve muitas coisas. Eu acredito também que se for um caso. Tá no mudo mesmo? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Se for um caso de. Também pode se apresentar como consórcio, né? Vamos que ela tem uma parte da solução e outra empresa tem outra parte da solução. Pode se juntar em consórcio. Perfeito. A Isabela perguntou: eu gostaria de saber se é possível, se o contrato nos permite trabalhar só a EMAP mesmo. Ó, Isabela, Eu não, assim, eu não o, ouvi C- porque travou. tá, o CPSI é o CPSI que está sendo lançado pela EMAP, certo? Então, você vai apresentar a proposta dentro desse edital. No, no, no decorrer do desenvolvimento, né, caso a proposta seja solucionada, ambos os desafios, eles vão envolver diversas empresas do contexto portuário, né? Então, a gente, claro, no desenrolar da solução, você vai ter que dialogar, né, no desenrolar dos testes, você vai ter que dialogar com muitas empresas que estão envolvidas dentro desse contexto. Então, nesse sentido, sim, você vai ter que trabalhar com outras empresas, porque é uma condição até para você entender o desafio proposto, né? Mas no contexto do edital, você vai fazer uma proposta dentro desse edital, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos assim, né? Adriana, como conhece os dados atuais da operação para elaborar a solução? Na apresentação de Gervásio Furtado, a gente vai trazer vários dados, né, dos desafios. Mais uma pergunta. Tem dúvida da inscrição da ideia em si no edital ou só foi aquele formulário no Google? É, sobre a inscrição da ideia em si no edital, só foi... No final da live, a Júlia vai explicar como fazer a inscrição, né? Então, acho que vai ficar bem claro aí, essa pergunta vai ser respondida. Tiago, uma dúvida, a ideia da solução que nós temos ainda está no estágio inicial. Se o início dos testes começam no dia seguinte da assinatura, não teremos o MVP da solução. Os, se- os, sei- os 6 meses seriam para validação ou para o desenvolvimento? A pergunta do Tiago. Tiago, eu posso até depois
entender melhor a tua pergunta, né? Você pode, né, mandar isso lá no chatbot da IEBT, se caso eu não responda aqui. Mas assim, você vai fazer uma proposta daquilo que você consegue chegar dentro do recurso disponível e dentro dos 6 meses. E é a partir disso que a gente vai avaliar, né? Então, você tem uma ideia do que a tua startup pode fazer com o recurso que está disponível. Então, a partir disso, tu faz a tua proposta. Então, claro, a gente sabe das limitações orçamentárias, são, desafios complexos, mas aí você vai avaliar o que você consegue fazer dentro dos 6 meses. A ideia é que as propostas cheguem o máximo possível próximo de um MVP real, né, e aplicável para o contexto, mas aí vai depender um pouco das diferentes propostas que vierem, também do nível de maturidade das propostas, a nossa avaliação. Onde os PITs com as soluções serão apresentadas e pessoas de outros estados podem participar, né? Inclusive o edital permite, Permite. internacionais, em consórcio, e os PITs vão ser apresentados agora, daqui em breve, a próxima slide, né? Diego, acho que essa tu pode responder, cara. Se as propostas por desafios não podem ultrapassar os valores de 100 mil, Isso. Não pode, não pode. Cada proposta tem o limite de 100 mil. Cada uma das propostas tem o limite de 100 mil. perfeito. E lembrando que isso é um CPSI, né? Esse valor é para você entregar ao final de 6 meses o mais concreto possível de um MVP. E aquela empresa, né, startup, CT ou o que seja, que se destacar melhor e adequar melhor a sua solução, e chegar mais próximo, né, da solução ideal, poderá, né, a gente não é obrigado, mas poderá ser contratado, né? Todos os equipamentos serão cobertos com esse valor de até 100 mil. Exatamente, Adriana. Assim, a tua proposta tem que contemplar tudo que você vai precisar, né? Esse valor tem que contemplar tudo que você precisa para desenvolver. E, da nossa parte EMAP, a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para permitir que você tenha as melhores possibilidades possíveis, caso, né, possível, caso você seja selecionada, de ver, né, o teu MVP com esse recurso, né? Então, acesso a dados, informações, etc. Mas a proposta tem que estar completa. Isso, né? Aqui o formulário foi apenas para inscrever nessa live. Isso. No final, a Júlia vai explicar como se inscreve no edital mesmo. Aqui a Isabela. Na verdade, seria algo assim, por exemplo, fechei o contrato com a IMAP, mas digamos que uma empresa no Porto de Santos quer contratar o serviço da minha startup. Eu posso oferecer minha tecnologia também para essa outra empresa ou só trabalho para a IMAP dentro desse período de um ano? Ah, ok, Isabela, entendi. É, Nesse primeiro CPSI, a gente não incluiu restrições desse tipo. Então, ele fica aberto para caso você, né, a gente sabe e a gente tentou, na medida do possível, trazer desafios que sejam escaláveis, né? Então, de repente, se outra empresa, outro porto tenha desafios semelhantes e você queira negociar, não há impedimentos, né, nesse primeiro edital. Adriana, MVP vai rodar por 6 meses para depois ser aprovado ou não. Adriana, é assim, você está fazendo uma proposta agora no edital. A gente vai selecionar as 3 melhores propostas. Essas 3 melhores propostas, até três, vão receber o recurso e vão rodar o MVP durante 6 meses. Ao final desses 6 meses, a empresa, a IMAP, tem a possibilidade, pode, caso ela queira, contratar alguma dessas empresas, né, para executar a solução completa, né? É assim que funciona o CPSI, ok? Então, o termo adequado não é aprovado ou não. Você vai desenvolver os testes da tua solução por 6 meses, teu MVP, e ao final de 6 meses, a EMAP pode falar, olha, realmente essa solução é a mais adequada e fazer um contrato de fornecimento ou não, tá? Os envios serão online, incluindo a apresentação dos PITs. A gente vai fazer os PITs agora, né? O PIT reverso dos desafios, e depois o pessoal do IEBT vai disponibilizar as gravações, né, com cortes, etc., para que vocês tenham acesso posteriormente.
onde encontra os desafios estão tanto no edital, Heraldo, quanto e tudo isso está no site do IEBT. Então, eles estão no edital e tem anexos específicos do desafio. É, a Flávia, não entendi se será presencial ou online ainda. É, Flávia, assim, todo esse processo de seleção, ele é virtual, ele não é presencial. A partir do momento que você se propõe a solucionar, né, o desafio, aí você vai depender da tua proposta, né? Então você vai ter um recurso para desenvolver uma solução. Aí se você entende que você consegue fazer todo esse processo de maneira online, né, que para fazer os testes e tudo isso não será necessário a tua vinda ou não a São Luís, é uma coisa que vai depender do que você propõe. O edital não especifica, você tem que fazer isso presencial, você tem que fazer isso online. Mas o que tem que estar claro na tua proposta é que vai fazer uma proposta de solução e durante 6 meses vai testar essa solução para chegar no MVP. Então, quanto mais concreta for a tua proposta, e aí dentro do edital tem os critérios de seleção, tá? Bom, gente, eu acho que tá ok, né, de dúvidas, a gente respondeu várias. Obrigado, Carlos, pela participação. Não sei se quer comentar alguma coisa. Tranquilo, né? Ok, então, Opa, eu pessoal. queria, Gabriel, eu estava tentando ligar o microfone. Ah, beleza. Não, Aqui no pode. item 5.5.1, ele diz que os licitantes serão comunicados com antecedência mínima de 5 dias sobre a data, hora e link da reunião virtual para a realização das apresentações orais. Então, acho que a dúvida dela é sobre a apresentação dela, da solução dela. Ah, ok, ok. E aí, nesse caso, seria link virtual, mas eu acredito que não limita. Pode ser que uma empresa queira apresentar presencialmente, desde que haja esse comunicado 5 dias antes, quando a gente comunicar para ela que está válida a proposta dela, que a gente vai fazer a avaliação e ela se propor a vir presencialmente, eu acho que também não limita sendo Mas, presencial. assim, até para Mas ele é deixar aberto o claro, link porque ele é aberto até internacionalmente, né? ok, perfeito. A apresentação oral, né, das propostas, daquelas que forem, né, que passarem nessa primeira fase, acho que até para manter, né, todos igual, né, vai ser oral, vai ser online para todo mundo, tá? Certo. Bom, pessoal, então, dando continuidade à live, né, já foram aí 30 minutos iniciais, né, eu sei que vocês estão mais ansiosos para saber dos desafios do que essas nossas questões mais técnicas e burocráticas. Então, a gente tem dois desafios, um relacionados a derrame de fertilizantes e grãos nas vias, sobretudo nas vias internas do Porto de Itaqui, e o outro sobre as filas de espera nos embarques de ferryboat. Então, o primeiro desafio que a gente vai apresentar é sobre o derrame de fertilizantes e grãos nas vias. Antes de passar a palavra, eu quero apresentar o Gervásio. Gervásio é o nosso gerente de logística aqui no Porto de Itaqui. Gervásio entrou no Porto de Itaqui há muito tempo, entrou como estagiário, já passou por vários setores de estagiário, foi analista, coordenador, agora é gerente, né? Passou aí, então tem um conhecimento muito profundo, né, do Porto de Itaqui e vai explicar para a gente um pouco, né, sobre as características desse desafio. Gervásio, dá um oi aqui só para a gente te olhar e testar aqui teu microfone, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que tá todo mundo? Tudo certo? Estão me escutando? Boa Perfeito, tarde, estamos tudo jóia. escutando. E vai me dando um ok aqui, Gervásio, eu vou passando os slides, beleza? Beleza. Vamos lá, então, vamos iniciar. Pessoal, assim, para quem pesquisou, quem não pesquisou, primeiramente, meu nome é Gervásio, trabalho aqui desde 2011, atualmente estou na cadeira de gerência de logística, estou ocupando esse cargo aqui, né? E a gerência de logística, ela é responsável por organizar a fila de navios, fazer planejamento operacional, realizar o fechamento aí das movimentações, implementar regras, melhoria de processo, processos de automação, de melhoria. E, como todo mundo sabe, o Porto do Itaqui é um porto prioritariamente para a movimentação de granéis, tanto granéis sólidos quanto granéis líquidos. 90% aqui da nossa movimentação é voltada para a parte de granéis. E o Porto do Itaqui,
ele tem uma característica da multimodalidade. A multimodalidade, essa é onde a gente recebe tanto carga que via ferrovia, rodovia, dutovia, e vários tipos de cargas diferentes. E um dos grandes problemas aí, já entrando no tema, para a gente não se alongar muito, é a questão do derramamento e da perca que se tem no granel sólido, principalmente no aspecto rodoviário, onde tem vários tipos de caminhões, vários tipos de enlonamento, vários processos voltados para a descarga do material ou recebimento desse material até onde ele vai, por onde ele passa. A gente recebe caminhões aqui quase que do Nordeste, mas principalmente aí na região do Centro-Oeste, subindo o Brasil para receber, trazer a soja, que é armazenada aqui nos armazéns aqui ao redor do porto, onde a gente recebe aí, via rodovia, em torno de 6 a 7 milhões de toneladas aí só via caminhão. Se a gente pensar nesse número aqui, 7 milhões aqui de toneladas, colocando aqui uma capacidade de caminhão aqui no bitrem para 60 toneladas, a gente está falando aqui de mais de 100 mil, 115 mil caminhões só para soja por ano. Fora isso, a gente também tem o processo do fertilizante, que é a importação, que já é o inverso. A soja ela vem de caminhão e aí ela vem para dentro do Tegram, e lá no Tegram tem um tombador. Volta aí a foto, Gabriel, só para a gente especificar um pouco mais o ciclo. Então vem o caminhão lá da fazenda com soja. Isso era até um vídeo, mas não rodou aqui. Depois eu vou disponibilizar lá na plataforma da EBT, né? Que era a plataforma elevatória, tentei Gabriel, rodar aqui, né? eu até te mandei aí o vídeo para ver se consegue rodar. Vai rodar o vídeo melhor. Enquanto o Gabriel está tentando rodar o vídeo, eu vou explicando para vocês. Então, lá no Centro-Oeste, o caminhãozinho sobe, lá veio da fazenda, isso pode vir também da Bahia, do Tocantins, do Pará, do próprio Maranhão. Ele vem todo lunado com carga a granel carregada. E aí, quando chega lá no Tegram, ele vai para o pátio, e lá do pátio ele vai esperar a vez de ele ser chamado aqui, vai para o pátio de triagem, e aguarda até chegar seu momento de descarregar a carga. O caminhão se dirige quando ele recebe a chamada, e aí ele entra no armazém, o que chama de o tombador, onde o caminhão sobe numa plataforma elevatória, essa plataforma segue, e aí ele abre as tampas traseiras do caminhão, como vocês estão vendo na própria foto, e aí vai derramando a carga. No momento que ocorre esse derrame dessa carga em si, fica carga presa nas laterais, fica uma carga ainda baixa, a gente não consegue derramar toda essa carga. E aí a gente estuda aqui sobre soprador, sobre algum implemento que tenha para conseguir vibrar, para ele conseguir tirar esses excessos que ficam presos, mas ainda assim ocorre derrame nas vias. Ele não consegue ele não consegue ser eficaz. Ele até é eficiente, consegue eliminar parte, só que não consegue eliminar tudo. E Vocês ainda estão vendo fica a muita minha coisa. tela, Gervásio? Estamos vendo sim sua área de trabalho. Vai mostrar tudo Pronto. WhatsApp aqui, Gabriel. Trem de até Tá vendo? 27 Tá vendo? metros Aparece o vídeo? realizam a descarga simultaneamente, totalizando uma capacidade de descarga de 750 toneladas hora em cada um dos 4 armazéns. Foi? Apareceu o vídeo? Apareceu. Ah, perfeito. Agora tá mudo. Ah, porque parou o vídeo, né? Ô, Gabriel, será que você poderia passar novamente o vídeo? Porque como ele Eu cortou, acho que algumas foi imagens não rápido. ficaram tão interessantes. Aí eu acho que seria interessante novamente. É,
Aí. Trem de até 27 metros realizam a descarga simultaneamente, totalizando uma capacidade de descarga de 750 toneladas-hora em cada um dos 4 armazéns. Pronto, então vocês viram aí que o processo de descarga é bem rápido aí do caminhão, ok? Que ele faz essa descarga na parte de trás, só que aí são 2 implementos aí, 2 cavalos, 2 carrocerias, e aí fica ainda um pouco de carga no chão, e quando ele vai passando por cima, parte fica presa nos pneus e tudo, ainda existe ainda esse derrame quando ele está saindo. Então, próximo aqui da região do porto, vocês vão ver algumas áreas ainda, principalmente na saída do porto, com muito material ainda, sabe? E aí tem procedimentos voltados para limpeza, etc., mas ainda é um problema urgente ainda do porto. O outro viés é a importação dos fertilizantes, e aí a carga está no navio, e aí ela é descarregada nos caminhões. E qual é um dos problemas que a gente tem? O caminhão ele não pode sair daqui com excesso de carga, de acordo com as restrições do DENIT. Então, se carrega como não tem moega na balança, como não tem balança na moega, ele não consegue aferir o peso exato que ele está carregando no veículo. Porque implementar balanças em moegas significa que você tem um grande aumento de estrutura. E aí, quando ele vai para a balança pesar e ele descobre que ele carregou a mais, ele precisa se dirigir até uma área, onde nessa área ele vai descarregar esse excesso e vai ter que colocar no chão, ou numa pá carregadeira, para fazer com que ele consiga acumular. Fora o próprio processo de descarga, por exemplo, vocês estão vendo aí uma foto, os homens pegando com uma pá o excesso e colocando eles em bags, em outras materiais para conseguir depois aproveitar essa carga. Isso acontece porque o que pega essa carga dentro do navio é um guindaste com uma conchazinha chamada grabe, pega um punhado e joga o punhado dentro desse funil que vai ter um caminhão embaixo esperando. Então aí nesse momento o vento pode atrapalhar, o grabe pode vazar, a carga pode cair pela lateral da moega, sabe? O caminhão ele precisa se locomover durante o carregamento para que a carga possa ser distribuída e nesse momento também pode haver um derrame de material, entendeu? Claro, de uma menor proporção. E isso tudo vai virando uma bola de neve, sabe? Existem procedimentos aqui para melhoria, para sopragem, ainda mais dependendo do material, mas ainda assim é um transtorno. Perde todo mundo, perde o porto, perde o cliente, perde o operador portuário, porque é mais recurso, é mais esforço para conseguir conter, controlar e dar uma tratativa para essa carga que está sendo perdida, ok? Então, é um dos problemas hoje que a gente ainda tem. Derrame de fertilizante aí na lateral. Essa lona que é colocada entre o navio e o cais é justamente para conter o material que pode vazar do grabe. No momento da retirada da carga e colocação dela no funil, ela serve para não deixar o material cair no mar, sabe? Então, o porto é muito com relação a derrame. Numa operação dessa de fertilizantes, a quantidade de caminhões que dão sobrepeso, vamos dizer que uma 50 mil toneladas que precisou de 3 mil viagens aí de ciclos de carrossel para conseguir completar a sua descarga, em torno de 5% aí de caminhões acaba tendo sobrepeso, sabe? Então é um número muito relevante ainda, muita perca operacional. Então essa questão do derrame de fertilizante, de grãos navios, tudo isso tem um impacto ambiental, já direto, mas impactos também operacionais. Então, o que eu queria frisar? Que as possíveis soluções, elas precisam... Queria que se pensassem em soluções que não só
mitigassem ou eliminassem o problema, mas também que não venham a trazer ônus ao processo logístico. Porque se a solução vai exigir que se dê... A ideia aqui é ter um menor impacto ambiental, mas também ter um menor impacto na cadeia. E gerando um menor impacto em todas as frentes é o ideal para todo mundo. Se alguma solução sacrifica um ou sacrifica outro, ela acaba perdendo força numa possível seleção. Acho que de forma bem resumida, esse é o problema hoje que a gente tem aqui com derrame, voltados para a parte rodoviária. A gente tem derrames em outros processos aqui, como correia transportadora em si, mas hoje eu acho que o foco aqui é a questão do caminhão mesmo, da parte rodoviária. E aí acho que agora a gente abrir para as perguntas aqui, né, Gabriel? Sobre esse problema. Isso, acho que aí o pessoal pode ir levantando a mão, né, eu vou dar uma olhada aqui também nos comentários, mas o pessoal pode ir levantando a mão e perguntando também. Primeiro, o Heraldo, pode perguntar, Heraldo. Boa tarde. Existe a possibilidade da gente ter um contato contínuo com vocês para a gente poder ir analisando o problema e moldando uma solução? Heraldo, eu posso responder essa. A gente, para dar transparência para o processo, né, e para que todos tenham as mesmas condições de desenvolver uma proposta, a resposta é sim, existe a possibilidade, mas sempre usando o canal IEBT. Então, a tua dúvida também vai ser a dúvida de outras pessoas. Então, você usa o canal, que vai estar aberto para todos da IEBT, envia as tuas dúvidas e a gente responde por lá e vai ficar disponível para todo mundo a resposta. O segundo é o Canal? Igor, pode perguntar. Renato, Ah, já respondo aqui para ti. boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim, Você me sim. ouve, Gabriel? Tá. Então, obrigado aí pela explicação. A minha pergunta com relação ao fertilizante, pelo que eu pude identificar, são dois pontos em que há aí um particulado e o derramamento, né? Com relação ao descarregamento direto no grebe, desculpa. Então tem o costado do navio que vai ter ali um particulado no entorno. Esse seria o primeiro problema. Ainda com relação ao fertilizante, lá na pesagem, né, do caminhão na balança, que é uma área, eu acredito que seja uma área mais externa, mas ainda dentro do porto, lá também tem um segundo derramamento quando o caminhão ultrapassa aí a carga permitida, né, o limite permitido. Então são dois pontos com relação ao fertilizante, né? E com relação à soja, os pontos são os mais diversos, né? Porque o caminhão circula e por onde ele circula vai havendo aí um derramamento. Só uma confirmação se eu compreendi correto aí. Obrigado, Gervásio. Sim, você compreendeu correto. Se fosse para concentrar os principais pontos de derramamento, no momento do fertilizante que a gente importa, no momento que você está carregando o veículo, ok? Então, do trajeto dele até a balança em si, porque o caminhão ainda não está lonado, ele só pode lonar depois que o peso for aferido e ele tiver, ele primeiro enlona, ele recebe a carga, ele enlona, depois ele vai até a balança e ele pesa. Depois que ele faz isso, se der sobrepeso, ele desenlona, vai lá na área de apoio e tira o excesso. Então, é muito transtorno. Mas no momento que ele recebe a mercadoria, e depois é esse processo de lonar, pesar e checar. Como já tá bem sujo lá na área operacional, aí acaba que ele passa por cima de carga que já está misturada, e aí vai impregnando nos pneus também. No caso da soja em si,
Se tem um derramezinho natural ali que pode acabar vazando na chegada do caminhão, mas o principal problema é depois que ele descarrega. Depois que ele vai jogar a carga lá no armazém, e aí que ainda resta muita carga, muito resíduo de carga no caminhão, e é nesse momento aí onde vai gerando os principais eventos de sujeira. Mas a sua síntese está correta assim, viu? Beleza. Agora, Gervásio, o Renato ele tem duas perguntas. Uma eu vou responder e a outra é para ti. Ele perguntou se a gente tem foto da balança do porto, algum vídeo próximo da balança, para termos uma noção do local. A gente tem, eu vou disponibilizar, no caso, isso, então, dentro da plataforma IBT, aí todas aquelas pessoas que estiverem interessados em ver um vídeo do processo, né, dos fertilizantes ou da balança, vai ficar disponível lá para vocês. Eu já anotei aqui, Renato. Ah, o Abelard perguntou onde é o canal, é algum grupo? O canal é o site do IEBT, Abelard. No site, onde está lá o edital, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar como você acessa. E o Renato Gervásio está perguntando o seguinte: a altura dos navios é muito diferente, principalmente na questão de desembarque dos fertilizantes? Falo na questão da draga do funil. Vamos lá, a pergunta é excelente. E ela ajuda a justificar um dos motivos que a gente não tem balança nas moedas aqui. A altura dos navios ela não difere tanto porque as estruturas dos navios são mais ou menos parecidas. Porém, o que temos aqui é o seguinte: a variação da maré. Nós temos uma condição de maré aqui muito alta aqui no porto. Quem é morador de São Luís aqui conhece, 6 metros aí a cada 6 horas, então 1 metro por hora. Então, hora o guindaste do navio vai estar lá embaixo, na baixa-mar, hora o guindaste do navio vai estar lá em cima, na pré-mar. E então, tem navios que operam com os guindastes de bordo, e aí, quando tem a baixa-mar muito forte, ele não consegue alcançar a moega. E aí, se eu coloco balança na moega e aumento a estrutura dela, acaba que eu pioro a situação, porque aí fica mais difícil ainda do guindaste de bordo conseguir alcançar. Claro que operar com guindaste de terra é suficiente, mas a gente não consegue depender 100% de guindaste de terra aqui. Ok. Respondido aí a pergunta? Ele perguntou pelo chat. Se ele voltar aqui, a gente pergunta de novo, né? Se tiver algum complemento. O Luiz está fazendo algumas perguntas. Se a CFTV em funcionamento nesses pontos, podemos aproveitar as imagens para fim de inferência e visão computacional. Sim, Luiz, né, há as câmaras e tudo, né? Então, é possível. Se existe a disponibilidade de dados históricos sobre a ocorrência de derramamento por tipo de carga, local, frequência. Tu tá no mudo, Gervásio. Tem que ligar teu som aí. Obrigado, Gabriel. A possibilidade a disponibilidade de dados históricos aqui, acho que a equipe do meio ambiente deve ter notificações que a autoridade portuária, no processo de fiscalização, emite com relação a derrame de materiais e tudo. A questão de excesso, a gente também tem um histórico de caminhões que dão excesso. Isso é um indicador medido aqui em tempo real nas operações. Então, a gente também tem esse dado. Por tipo de carga, eu não sei se a gente tem esse filtro. O local é basicamente os mesmos locais aqui. Isso aí é um dado mais fixo, ele não tem tanta variação. E eu acho que é isso. Não sei se isso seria suficiente. Perfeito. O sistema logístico atual da EMAP permite integração via API e exportação periódica de dados. Positivo. Permite sim. A gente tem alguns fóruns de APIs aqui específicas. A gente não tem uma API pública, pelo menos não ainda. Ok? Então, aqui, a requisição de dados aqui, ela hoje, para os externos, ela é feita via ouvidoria, onde a gente avalia a condição, o que está sendo solicitado e a viabilidade de acordo com a LGPD, se é possível passar as informações ou não.
Heraldo está com a mão levantada, mas ele já perguntou, então eu imagino que ele só esqueceu aí de abaixar. É, Não, eu tenho outra pergunta. pode fazer. Desculpe ter atrapalhado. Os fertilizantes, eles têm a mesma composição, se são granéis, granulado, ou isso diferencia? Ou é pó, alguma coisa desse tipo? Diferencia. Hoje, se eu não me engano, são na faixa de 12 tipos de materiais aqui de fertilizantes, que vai desde uma ureia, que é muito mais fina, muito mais, parece um pó. Tem outros materiais além dos fertilizantes, como a gente tem carvão, a gente tem clinker. O clinker é muito particulado, muita poeira que ele gera. Tem os KCLs, o fosfato, tem alguns que são customizados, como a Yara movimenta alguns customizados, mas no geral, a grande maior parte dos fertilizantes aqui é ureia, KCl, que é o cloreto de potássio, e o superfosfato simples. Esses são os principais, mas há outras variações ainda também. Mas todos são removidos por aquela mão mecânica, não é isso? E colocado no caminhão pelo funil, do mesmo jeito. O não mecanizado, sim. A gente tem alguns fertilizantes que pega também com o grabe e joga numa moega que está interligada numa correia transportadora para direcionar para um armazém. Pronto, O fertilizante ou descarrega isso ou no caminhão. Pronto, então esse é um dos problemas que eu vi ali na foto, que fica os fertilizantes que caem por vento ou qualquer outras coisas, não é isso? Mas independente do tipo de fertilizante, o processo é o mesmo para todos. Exatamente. Obrigado. Nada. Bom, pessoal, a gente acabou o nosso tempo aqui com o Gervásio, né? Parece que passou rápido, né? Eu nem vi. Mas o Renato faz mais uma pergunta sobre a distância entre os navios e o funil é sempre a mesma, Renato, porque a moega ela vai ficar na beira do cais, que é o espaço de alcance do grabe, né? Então ela não pode ficar distante. Então ela sempre vai ficar na beira do cais ali no mesmo espaço. E aí, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, você vai conseguir ver, mas isso é bem tranquilo de você achar, inclusive no YouTube, se você colocar desembarque de fertilizantes, vai aparecer os vídeos, tá bom? Gervásio, obrigado. Caso alguém tenha mais dúvidas sobre o derramamento de grãos, seja dos fertilizantes ou o derramamento, né, de grão soja, milho ou dos fertilizantes, pode perguntar, tanto no chat, a gente vai fazer o esforço de responder, né, via plataforma Zing da IABT, ou pergunta lá diretamente e a gente vai deixar essas respostas públicas para todos. Beleza? Obrigado, Gervásio. E agora eu apresento para vocês nosso amigo Furtado. Furtado está por aqui. Furtado, boa tarde. Cadê o Furtado? Furtado, Furtado, você você está... tá mutado, tá? Então ativa Isso. teu microfone, por favor. Desculpa. Boa tarde a todos novamente. A gente está nessa missão aqui da travessia de ferryboat entre o terminal da Ponta da Espera e o terminal do Cujupe, certo? Essa travessia leva, em média, 1 hora e 50 minutos. Atualmente, nós temos 6 embarcações, sendo que uma delas está em processo de manutenção, com previsão de retorno para final de outubro. Dentro dessas embarcações, são 3 empresas que atuam no sistema de travessia, certo? Hoje em dia, nós temos o terminal da Ponta da Espera, que é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, onde ela é composta por várias baias. Então, como se dá a divisão das baias? A gente classifica por prioridades, veículo com passagem, veículos sem passagem e também caminhões. Esse dado que está na tela é a movimentação diária em dias normais, que é em média 5.700 passageiros por dia e 1.350 veículos. E em grande movimento, ele passa para 7.200, já tivemos casos até de 11.000 pessoas por dia,
e até 3.500 veículos em um único dia. Então, assim, é um modal bastante utilizado, principalmente para quem precisa viajar para Baixada e o litoral ocidental do estado. Tipo de público que utiliza morador comum mesmo da região, porque a travessia encurta bastante o deslocamento desses municípios até a capital São Luís, e a questão de usuários que vão em deslocamento de trabalho, certo? Está crescendo bastante agora a questão do turismo. Então, a gente observou bastante o aumento com o advento do Estado na construção de algumas vias que dão acesso a algumas praias que ainda não estavam no roteiro turístico, mas já foram inclusas, né? Então, ele aumentou bastante a procura do turismo também para essa região. Então, voltando à questão das baias, que é onde ficam os veículos posicionados para embarque no ferry. Nós temos, como eu falei, a de prioridade, existe a prioridade emergencial, que no caso seriam ambulâncias e carro de funerária. Temos a de prioridade, onde a gente atende o que reza uma portaria aqui do Estado, onde ela concede prioridade de embarque para pessoas com tratamento de CA, hemodiálise, autista, gestante, pessoa com deficiência com carro adaptado e também viaturas do órgão de segurança, no caso, Polícia Civil, Polícia Militar e PRF. Fora essas filas, nós temos uma fila que a gente classifica também como prioridade, mas ela é colocada de acordo com a necessidade daquele usuário, né? Se o agente portuário, no momento, identificar que existe uma necessidade de conceder essa prioridade, fora esses casos que foram relatados, tipo, uma pessoa com mais de 70, 80 anos, ela já tem uma dificuldade. Então, a gente consegue encaixá-la na prioridade para dar uma celeridade no tempo de espera dela para embarque. Outras filas seriam as filas de veículos sem passagem, que são aquelas pessoas que não conseguiram comprar passagem com antecedência e vão para aventurar a questão de uma vaga no ferry. O percentual hoje de venda antecipada, ela está limitada a 50%. E os outros 50% fica, teoricamente, seria 20% para casos de prioridade e carros de alternativos, porque existe o transporte alternativo para essa região. Esse transporte alternativo ele é feito através de vans, micro-ônibus e ônibus. Então, tem todo um sistema de mobilidade envolvido para essa região da Baixada, como eu falei anteriormente. Nesse sentido, a gente consegue uma média de 30% a 40% puxar carro de fila de espera. Então, seriam aqueles casos das pessoas que realmente não conseguiram um planejamento adequado para essa viagem, ou aqueles que, algum motivo, tiveram imprevisto e têm que se deslocar de imediato. Atualmente, nós temos 12 viagens na grade normal de travessia. Seriam 12 sentido Ponta da Espera Cujupe e o retorno, totalizando 24 viagens durante o dia. Nesse meio termo, nós conseguimos ainda fazer viagens extras. Seriam em horários de grade, horários que não é ocupado. Por exemplo, 6 horas não tem uma viagem programada. Então, a gente pode colocar um ferry extra de acordo com a demanda do terminal. 11 horas da manhã, 5 horas da tarde, e geralmente a gente faz bastante extra após o último horário. O último horário de grade seria 20 horas do dia. Então, após 20 horas, o ferry que chega primeiro por volta de 20 e 30, a gente já consegue inseri-lo como extra a partir das 21 horas. Nesse sentido, a gente tem uma demanda muito elevada no período de feriado. Digamos que eu tenho feriado de quinta-feira. Se o Estado conceder ponto facultativo na sexta, e órgãos públicos, o movimento aumenta bastante. Então, com isso, a gente tem basicamente 4 dias que a pessoa tem para aproveitar para viajar, fazer turismo, visitar a família,
e outras situações. Então, nesse sentido, o movimento aumenta bastante aqui. E o nosso problema é justamente esse, porque todo mundo quer ser o primeiro, mas nós só temos uma vaga para o primeiro. Então, a grande dificuldade é essa, da gente conseguir equalizar e dar essa informação para o usuário. Hoje em dia, nós temos o sistema Navega, na verdade, ele está em processo de implantação, que é enquadrar todas as operadoras para ter um único sistema de venda. Hoje em dia, cada operadora tem seu sistema. Então, isso dificulta até para a gente ter essa informação em tempo mais hábil para estar organizando viagem extra, caso a gente tenha essa informação. Nesse ponto, então, as operadoras estão já em fase de teste no sistema, e esse sistema também vai permitir a IMAP ter acesso à procura por viagem. Então, se determinado horário, 10 horas da manhã, já vendeu antecipado 50%, e continua pessoas tentando comprar, então ele vai emitir um alerta para a IMAP e a gente vai ter condições de programar uma viagem extra. Essa é uma situação que está sendo implementada ainda, tá? Esse sistema. Atualmente, ele só tem, a título de informação, o Navega, que ele dá Navega, que é uma conta no Instagram, onde a gente coloca diariamente informações. Ferry entrou em manutenção, então a gente dá essa informação, mas a gente hoje consegue colocar um ferry reserva para fazer o horário desse que está sendo em manutenção. Movimentação com grande fluxo. A gente tem um sistema chamado de filômetro, onde a gente divulga no Instagram, de hora em hora, o tempo previsto de espera para aquele momento. Então, a gente hoje não tem um sistema específico para dar informação em tempo real para o usuário. Então, o desafio seria basicamente esse: criar um mecanismo onde você consegue passar informações não só para a gente, quanto gestor do terminal, mas também para o usuário ter essa informação em tempo real. O que nós temos hoje dentro da IMAP, através da inovação, agradecer aqui o Gabriel e toda a sua equipe, eles desenvolveram um sistema que a gente consegue fazer o controle da quantidade de pessoas que estão embarcando, que estão dentro do terminal e que já embarcaram. Só que esse sistema é manual, porque o agente portuário ele preenche a informação e lança nesse aplicativo, que cai em tempo real aqui para a gente. Só que é uma ferramenta que não é 100% confiável, porque a pessoa pode errar a contagem, ele pode deixar alguma informação passar ou não preencher de imediato. Com isso, acaba um pouco dificultando a nossa gestão para uma decisão mais assertiva e mais rápida. Outra informação também que eu posso passar para vocês é a questão de aplicativo que a IMAP desenvolveu agora também, com a ajuda da inovação, com o Gabriel, foi sobre a tábua de maré. Então, a gente tem uma dificuldade bastante elevada aqui com relação à variação de maré, como o Gervásio já explicou anteriormente, onde tem determinados horários que a gente tem uma dificuldade de navegabilidade do ferryboat, por conta do calado e também por conta da metragem de maré que eu tenho para passar em determinado ponto do canal lá do Cujupe. Então, a IMAP conseguiu desenvolver esse sistema onde a gente tem essa previsão de horários, de repente, 11 horas da manhã. Se ele for passar por aquele ponto, uma embarcação que tem um calado muito, muito alto, né, para aquela condição, ele corre um risco de ficar encalhado. Então, a gente consegue fazer essa manobra para substituir o ferry ou pedir para ele adiantar ou atrasar a viagem. Então, essa é uma inovação que a gente já tem hoje aqui no terminal. Contudo, a gente não tem essas informações, como eu já citei para vocês, para o usuário. Então, hoje o tempo médio de uma travessia é 1 hora e 50 minutos. Então, se tivermos uma condição favorável de maré, de vento e de tábua de maré, com relação à calada da embarcação, a gente consegue ter uma
uma condição que vai ser bem precisa para o usuário. Por quê? Eu posso prever, o ferry vai levar 1h50, então vai desembarcar com 20 a 30 minutos no máximo e vai embarcar com 20 a 30 minutos no máximo também. Então, a gente tem essa previsão de passar a informação para o usuário. Olha, você pegando ferry de tal hora, você consegue chegar no outro terminal X tempo. Ou com a quantidade de veículos que a gente tem em pátio para espera, você vai conseguir ter uma condição de embarque a partir de tal hora. Então, se 10 horas eu tenho um grande fluxo de carro e o sistema já calculou que, de acordo com as embarcações, a capacidade de cada uma e o tempo de travessia, ele vai poder dar essa precisão melhor para o usuário. Então, ele vai saber, olha, se eu for 2 horas, então eu ainda vou pegar uma fila. Então, se você for a partir de 4 horas da tarde, já vai ter um cenário melhor. Então, você consegue tirar essa quantidade de veículos esperando aqui dentro do terminal, certo? E alertando a todos que, em período de grande fluxo, a gente tem uma movimentação de veículos até fora do terminal. Então, muitas das vezes a gente precisa criar mecanismo, como foi o último feriado, que não foi autorizado a venda antecipada para os dias mais críticos de feriado. Então, de vez em quando a gente faz essas alterações, que é uma forma de trazer mais celeridade e fluidez nas filas. Então, basicamente seria isso. A questão do desafio é criar uma ferramenta que você consiga passar informações para o usuário e também uma ferramenta de gestão para nós aqui do terminal conseguirmos termos condições de gerenciamento e ser mais assertivo nas decisões. Tem algumas fotos aqui, Furtado, eu vou passando, e aí se você quiser ir explicando o que é cada coisa, tá? Essa foto aí, ela ilustra justamente o terminal da Ponta da Espera. Percebam que nós temos na foto do lado direito as baias, como eu falei. Então, onde tem esse cone azul, nessa primeira foto à direita, ele tem um cone azul que ele está posicionado para indicar que essa fila é a fila que está na vez. Porque se você não posicionar essa informação, gera tumulto aqui dentro do terminal, porque eles vão achar que estão furando fila, que não está seguindo uma ordem. Então, foi uma forma que nós encontramos de trazer um controle, uma informação visual para o usuário. O ideal hoje, a título de desafio também, é que esse terminal fosse automatizado. Então, essa ferramenta, se for aprovado, né, o projeto de algum dos senhores, o ideal é que nós tenhamos essa entrada, esse controle todo automatizado, com câmeras, sensores, onde você consegue, no momento do veículo chegar ao terminal, se ele já tiver a passagem, a catraca já vai abrir para ele se posicionar para a fila com passagem. E aqueles que não tiverem, no momento de chegar ao terminal, já vai ter a previsão. Ó, você não tem passagem, você está previsto embarcar daqui a 2 horas, 3 horas. Então, basicamente, seria esse o desafio para todos. Essa imagem lá do terminal do Cujupe. Essa imagem está um pouquinho desatualizada, porque a gente está com o trabalho lá do talude e ele já está mais adiantado. Mas é só para ilustrar como é a questão do posicionamento das filas, e a gente também conseguiu fazer o aumento do pátio de espera, porque a próxima slide, Gabriel, vai ilustrar bastante isso. Pode passar. Isso. Então, atualmente, a gente não consegue acomodar todos os veículos dentro do pátio de espera de veículo. E, com isso, a gente acaba tendo essa fila na via, na NA. Então, isso causa um certo transtorno, e com essa adequação que a IMAP está finalizando já, tanto estacionamento quanto pátio de espera para embarque, vai facilitar bastante o controle e o acesso ao terminal em si. Pode passar. Então, gente, é isso aí, o momento de dúvidas, né? Para a gente poder tentar esclarecer qualquer situação.
Certo, Furtado, eu vou fazendo as perguntas aqui. Só um complemento. Furtado falou bastante isso, e eu vou também repetir para fortalecer. Assim, dizendo que a gente já tem, né? A gente faz uma parcela das vendas antecipada. Então, naqueles dias comuns, aquela pessoa que fez a compra antecipada e está indo para o terminal, esse não é tanto, né, Furtado, o nosso problema. A gente vai lançar um sistema integrado de venda, né? Então, isso está sob controle. O problema é quando foge do dia comum e vem muito mais carros daquilo que vendeu antecipado e dá possibilidade das vendas na hora e geram aquelas filas e as pessoas, né, sem saber em que ferry elas vão entrar porque elas foram sem passagem e, né, então esse controle daquilo que foi vendido antecipado, a pessoa chega no terminal, já tem a sua passagem, é mais tranquilo. O problema é mesmo sobretudo nos feriados, daquela multidão que chega lá sem passagem, estaciona o carro dentro do terminal ou saindo pela BR e esperando, né, a hora que ele vai conseguir atravessar, né? Não sei se eu resumi o problema bem assim. Gabriel, só um complemento. Atualmente a gente só está com 50% autorizado para venda antecipada devido à quantidade de equipamentos. Então, como eu falei inicialmente, são 6 ferries, sendo que um está em manutenção. Quando o sexto voltar da manutenção, se tivermos as 6 embarcações operando normalmente, a gente consegue elevar esse percentual para 80% de venda antecipada. Essa já foi uma situação que a gente conseguiu vencer junto ao Ministério Público com a promotoria do Defesa do Consumidor, que antigamente eles tinham essa preocupação de colocar apenas 50%, e nós conseguimos demonstrar que o ideal seria a venda de 100%. Como 20% a gente destina para aqueles casos emergenciais, são ambulâncias alternativas e pessoas que necessitam de necessidade especial para a travessia, então a gente consegue ter um efetivo melhor para a questão de controle de fila. Perfeito. Furtado, eu vou te fazendo as perguntas aqui, tá? A Monique está perguntando o seguinte: tem outros dados que você possui, que a gente possui, e de onde vêm os dados sobre o fluxo de passageiros e veículos? De onde vêm esses dados? Bom, os dados, como eu falei anteriormente, a gente tem uma equipe de portaria que a gente chama aqui, que são os agentes portuários, onde eles fazem a conferência manual de todos os veículos que estão chegando dentro do terminal. E também a gente tem informação, no final do dia, as operadoras são obrigadas a encaminhar todas o mapa dela do dia seguinte. Então, se eu tenho uma operadora que ela está com 50 veículos no horário de 10 horas. Então, eu já tenho informação que essa embarcação só vai ter mais 50 vagas. Então, eu tenho como prever qual o tempo de espera que aqueles carros que estão dentro do pátio, que não tem passagem, vão conseguir embarcar. Então, a gente tira, nesse caso, digamos que 20 vagas, e teriam 30 carros sem passagem que conseguiriam embarcar mesmo sem sua compra antecipada. E a Monique Furtado pergunta também o seguinte: se há algum sistema digital em uso para o gerenciamento de filas e se esse sistema de tickets novo terá uma API, né? Então, acho que você pode explicar um pouco do sistema que a gente tem hoje lá, que está sendo implementado. E, Gabriel, está um pouquinho embaixo tua fala. Certo. Ela está perguntando se há algum sistema hoje, né, algum sistema digital em uso para o gerenciamento de filas. Não, infelizmente não. O único sistema que vai ser implantado é isso que eu já falei anteriormente, onde todas as operadoras vão utilizar o mesmo sistema de venda e essas informações vêm para a EMAP. Então, com essa implantação, a gente vai ter só esse dispositivo de ferramenta, que é a quantidade de passagens vendidas antecipadas. Ok. E aí, sobre a API, Monique, sim, né, os sistemas que a gente contrata ou desenvolve na IMAP, a gente sempre deixa a possibilidade de uma criação de API para eles, tá? Então, qualquer solução que venha nesse sentido, ela vai poder se integrar com o que a gente tem atualmente.
Furtado, como vocês acompanham a experiência do usuário? Tempo de espera, satisfação? A IMAP consta uma empresa que a gente faz essa pesquisa de satisfação anualmente. Então, anualmente, a gente tem a pesquisa de satisfação, onde a gente vai verificando todos os pontos que foram colocados para a empresa fazer o questionário, certo? Então, vai desde qualidade de limpeza dos terminais, alimentação, tratamento do funcionário, tempo de espera, qualidade da embarcação, tempo de travessia. Então, são uma série de perguntas que a gente coloca para sempre ter essa informação e buscar melhorias contínuas. Além disso, nós temos o canal de ouvidoria, onde qualquer situação, o usuário sempre relata e é nos repassado para a gente averiguar e tomar as providências. Esse documento é público, Furtado? Eu poderia disponibilizar ele? É, esse, esse documento, logo que recebido e validado, ele pode ser divulgado sim. Ok, perfeito. Então, eu já anotei aqui para disponibilizar na plataforma. Se existe interesse em soluções de comunicação em tempo real com os usuários, e se sim, se existe um canal de preferência ou abertura para soluções multicanais. Eu posso até responder essa, Furtado, porque a gente, assim, sim, existe interesse em soluções de comunicação em tempo real com os usuários. Quanto mais comunicação, mais em tempo real, melhor a experiência do usuário. E sobre os canais, Monique, é, os canais que o usuário está acostumado a utilizar, né? Então, pode ser multicanal, né? De repente, se é site, se é aplicativo, se é WhatsApp, é aquilo que eles usam, né? Então, sim, pode ser multicanais, não é isso, Furtado? Isso. E aí, Furtado, ela pergunta também quais indicadores vocês consideram mais críticos para medir a eficiência no embarque? É, olha, o indicador mais crítico é a questão do tempo de espera mesmo, certo? Então, assim, porque ele envolve vários fatores, que é a questão as condições de navegabilidade, como já falei, aqui a partir de agosto até dezembro, a gente tem um aumento na questão do clima mesmo, a questão de ventos, né? Então isso desfavorece a travessia porque você tem o mar fica mais revolto, né? Então você tem que diminuir a propulsão do motor da embarcação para evitar aqueles vídeos que a gente costuma ver que tem bastante onda, né? Então a gente não consegue ter uma velocidade tão favorável para diminuir esse tempo de travessia. E a questão também do tipo de embarcação. Então, se você tem uma embarcação um tamanho maior e de repente ela não tem uma eficiência tão grande, então isso também impacta bastante no tempo de espera da fila. Então, basicamente, seriam essas, essas três, é, esses três indicadores, né? Que é a questão do tempo mesmo, na fila de espera, com relação a oportunidade, né, a oferta de venda e a questão do tempo da travessia. Perfeito. Aqui o Leon pergunta quantos quilômetros tem essa travessia? São 16 quilômetros de travessia, né, Furtado? Correto? Você vai atravessar, o ferry-boat atravessa a Baía de São Marcos, são 16 quilômetros. É uma travessia longa e com um mar assim, quase aberto, né? Com correntes marítimas muito fortes. Não imagine uma travessia de rio. É bem uma travessia de mar mesmo aberto. Não é uma travessia tão fácil. O Tiago está perguntando, eu posso responder essa. Quais KPIs o Porto espera alcançar com o MVP? O MVP será testado em ambiente real nos terminais? Qual a escala inicial? Tiago, no próprio edital, a gente coloca algumas indicações do que a gente espera, né? Então, a gente coloca
redução de 30% no tempo de espera, redução de 40% no número de veículos simultâneos, aumento no índice de satisfação. Então, são alguns KPIs que a gente espera, como administradora do terminal, alcançar. É claro que isso, dentro de um contexto de um teste de MVP, né, pode ser que a gente não chegue a isso, e qualquer melhoria dentro do escopo dessa experiência do usuário, da comunicação com as pessoas que fila, né, são soluções interessantes, certo? E se será testado em ambiente real, a gente espera que sim, enquanto, né, para até futuramente para isso virar uma contratação, a gente precisa ter a noção de que isso funcionaria dentro do ambiente real. Furtado, uma pergunta aqui do Valfrido: como é feita a venda dos tickets e a autenticação de entrada, né? Se é portal, aplicativo, se é balcão, como é que funciona? A venda ela é feita via online ou então presencial. Então, o usuário pode fazer a compra do bilhete via site ou então aqui nos guichês dentro do terminal, tanto para o momento do embarque ou como antecipado. E a validação do bilhete é feito ainda manual. Então, nós tínhamos uma situação com os operadores, justamente deles não terem essa validação já na passagem do veículo pelo portão. E isso acaba atrasando um pouco o processo de embarque. Então, porque o usuário tem que fazer a conferência toda manual para poder liberar o carro. Então, por isso que eu relatei, se tivermos um sistema com essa validação automática, tanto na entrada do terminal, já antes dele se posicionar na baia, já direcionar que aquela placa que foi lida pelo sensor, pela câmera, no caso o CR, e já identifique que ele já tem a passagem, então o acesso dele já seria direcionado para aquela fila e já não precisaria mais do uso do operacional do, do funcionário da operadora para estar validando aquela passagem. Então, já seria tudo automático, ganhando bastante tempo. Furtado, aqui a Maria Fernanda está perguntando é, se durante os períodos de pico, né, nesses feriados, esses períodos mais complexos, onde é o gargalo maior, assim, se é no acesso ao terminal, se é no estacionamento, se é no embarque. E, bom, responde essa, depois eu faço a outra. Na verdade, assim, a gente tem um terminal com uma capacidade de 30 veículos, de 300 veículos estacionados. E no momento de um fluxo desse, a gente recebe aqui até 700, 800 veículos. Então, com certeza a gente vai ter um gargalo não só dentro do terminal, mas na via de acesso. Porém, a gente tem adotado algumas medidas para mitigar essa espera e essa dificuldade do acesso, que é justamente a conversa com um grupo de caminhoneiros, para eles não virem nesse período, porque impacta bastante o número de vagas, e os veículos alternativos, seriam os ônibus, micro-ônibus e vans. Então, a gente consegue reduzir bastante a fila e o acesso ao terminal, retirando esses atores do sistema nesse período específico de grande fluxo de veículo. A Maria Fernanda também pergunta quais indicadores operacionais vocês acompanham atualmente, né? Que indicado se é tempo médio de espera, ocupação, incidentes, que tipo de controle a gente tem lá? Na verdade, a gente acompanha todos os indicadores, tempo de espera, qualidade da estrutura do terminal, qualidade das embarcações, se existe alguma situação que comprometa a segurança. Então, toda essa parte é acompanhada pela IMAB, sim. E esses indicadores, eles vão justamente nos dar o respaldo para um serviço melhor e com segurança, né? Então, a gente tem vários indicadores que a gente vai estar sempre acompanhando. A gente não pode perder essa
essa qualidade no acompanhamento para a gente ter alguma situação, tanto de insatisfação do usuário como a questão de segurança. E ela pergunta também, Furtado, qual é com que frequência ocorrem as paralisações para manutenção? Bom, existem manutenções preventivas e corretivas, certo? Tem algumas manutenções corretivas que ele não precisa sair do quadro normal de operação. Ele consegue, no momento que ele está em descanso na boia, ele consegue efetuar aquelas manutenções, tanto preventiva e até algumas corretivas. Geralmente, as embarcações pedem uma parada, ou então duas no mês. Então, quando realmente acontece, dele sair da operação de 3 a 4 meses. Mas mensalmente eles fazem manutenções preventivas e aquelas corretivas que não vão impactar no horário de travessia. Perfeito. Assim, pessoal, o nosso tempo aqui acabou, né? Eu vou responder algumas perguntas que são mais fáceis e são rápidas, e aí as outras a gente vai responder via a plataforma IEBT, né? Então, o Thiago pergunta, quais sistemas em uso que precisaremos integrar? Eu acho que já foi respondido, Thiago, mas hoje a gente está construindo uma plataforma que integra todos os sistemas de vendas de passagem. Então, acho que talvez esse sistema que está em fase final seria o principal sistema para qualquer solução ser integrada, né? Mas esse sistema ainda não está completamente em uso. Eu anotei aqui e vou disponibilizar para vocês na plataforma Zing, né, da IEBT, as atuais formas de venda, né, que eu acho que isso quem não é do Maranhão desconhece. Então, eu vou colocar lá qual é a plataforma que a gente está querendo integrar e os atuais sites onde são feitas as vendas, que eu acho que essa é uma informação importante. O Heraldo quer saber se a gente tem os desafios de forma resumida. Acho que, Heraldo, entrando lá na plataforma Zing, já tem os desafios resumidos e essa live vai ficar disponível, né? Então, você vai ter essas informações. A Adriana pergunta como as passagens são vendidas hoje, acho que a gente já respondeu, né? Cada operadora vende num link diferente, a gente está tentando integrar numa plataforma nova e eu vou disponibilizar isso na plataforma Zing. Aí o Renato, Furtado, tem uma pergunta que eu não sei responder e talvez seja interessante, mesmo aqui passando do tempo. Se a gente sabe qual é a capacidade de cada ferry e se essa capacidade ela é por peso ou quantidade de veículos. Bom, nós temos informação, eu posso passar para você, Gabriel, porque são 6 embarcações, então ele vai capacidade de veículo, passageiro, e também vai a questão de peso. Atualmente, nós autorizamos um peso de até 15 toneladas por veículo, que é uma forma que você consegue tirar o risco da rampa de acesso ao ferry. Então, se tiver um veículo mais que isso, a gente consegue trazer risco para a operação, porque se você perde uma rampa de um ferry, você demora de 3 a 4 meses para repô-la. Então, por isso que a gente tem essa limitação de peso, especificamente para embarque de veículo acima de 15 toneladas. Ok, perfeito. Então, essa outra informação que a gente vai disponibilizar. A Adriana pergunta se podemos visitar a área de vendas e controle. Adriana, é um terminal público como uma rodoviária, assim, certo? Então você pode visitar, você pode comprar uma passagem e fazer a travessia. É uma área pública, né? Então não há nenhum impedimento para você fazer, diferentemente do porto organizado, né? Onde é uma área restrita, que você precisa de um acesso, é um ferry boat para passageiros, então é uma área livre, tá? A Maria Fernanda pergunta se existem câmeras de monitoramento. Sim, elas existem. É, Ela pergunta da qualidade da imagem, se podemos acessar. Numa possível aprovação do teu projeto, Maria Fernanda, como tem um contrato, nesse contrato a gente vai colocar, né, essas restrições de uso da imagem, você sim vai poder acessar o sinal dessas imagens. Agora, sobre a quantidade e a qualidade das câmeras e da imagem, eu não tenho certeza, eu não consigo responder. Não sei se o Furtado tem, mas a gente É, pode colocar depois.
Nós temos mais de 30 câmeras posicionadas na ponta da espera de Pujupe, e a qualidade é muito boa, qualidade é excelente. Perfeito. Ela pergunta também se existe interesse em permitir variação de tarifas nos horários de maior fluxo. Maria, assim, os horários eles já são fixos, porque, né, ele tem que funcionar com uma certa organização. Quando há muito fluxo nos feriados e a gente percebe que há uma demanda muito grande, a gente disponibiliza um ferry extra para reduzir aquelas filas, certo? Mas não é uma coisa que fica pré-definido, né? Então vai depender muito do fluxo. Furtado, você pode me corrigir se eu tiver, né? A quantidade de horários extras, é realmente como você falou, de acordo com a demanda. Mas, em média, em grande fluxo, são três horários extras que a gente costuma colocar no sistema, certo? Mas já teve período que não se parou. Como não teve venda antecipada, então não tinha uma hora fixa para cada embarcação. Então, a gente colocava um atrás do outro. Então, a gente teve aqui mais de 48 horas ininterruptas de travessia. E ela está perguntando aqui também se existe rede Wi-Fi interna nos terminais para operação e se a cobertura 4 e 5G é satisfatória. Não entendi. Como Terminais, é? né, uma rede, uma internet, Uhum. e se a cobertura 4G ou 5G é boa nos terminais. Olha, infelizmente a gente tem alguns pontos de sombreamento, viu? Existe o Wi-Fi liberado para o Wi-Fi Zone do governo, só que a rede 4G e 5G, ela é um pouquinho, ela não é muito boa aqui não nos terminais. A gente está com um projeto agora de melhoria, principalmente com a implantação do sistema de vendas, né? Porque precisa realmente. Então, a IMAP tá em busca dessa solução também. Perfeito. É, existe integração, Furtado, com as empresas e os serviços de van? É, as operadoras, elas fazem, elas detêm alguns horários específicos para os alternativos, que seriam vans, micro-ônibus e ônibus. Então, elas fecham horários de acordo com a operadora. Então, digamos que um horário de 5 horas, que é um horário que é bastante Sim, de confortável. até 27 metros realizam a descarga simultaneamente, totalizando uma capacidade de descarga de 750 Que foi toneladas o hora vídeo em dos cada caminhões um que dos saiu quatro. aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, não sei se saiu automático aqui. Ok. Sim, então, como eu falei anteriormente, ela faz esse contrato com a operadora, as empresas de transporte alternativo, e para cada horário a gente só fica acompanhando. Se tiver um número muito elevado, a gente chama o operador e fala, ó, para esse horário você tem que reduzir a quantidade de alternativa, porque isso está impactando na fila. Porque se você tem uma embarcação que leva 35 veículos, e você coloca 10 micro-ônibus e vans, então você já praticamente não vai puxar uma fila de espera. Então, a gente tem essa atenção também com relação à situação de operadora e alternativos. O Felipe está perguntando sobre o tráfego de navios com relação aos ferries, se representa um gargalo, se é um problema, o ferry saindo e um navio que vai cruzar e quem tem prioridade nesse fluxo. E se Ó, existe uma predição, assim, quando o ferry vai sair, se vocês sabem que vai cruzar com o navio. olha, atualmente a gente não tem essa informação, realmente é visual, mas a preferência sempre é do navio. Então, quando o ferry já está em deslocamento, que ele verifica uma possível encontro com o navio, ele já reduz a máquina para deixar o navio passar e depois ele seguir viagem. Certo, mas até comentando, esse não é uma dificuldade ou um problema grave, e também não tem Não, muita relação com o desafio, tá? não é impactante, não.
se existe alguma diferença de preço para os bilhetes comprados online e presencial. Não, né? Ou antecipadamente, é tudo mesmo preço. É isso, né? Não tem diferença, só o caso da taxa, a taxa normal, que é por lei, né, de comodidade. Você comprando online, você evita gastar tempo, deslocamento, então você tem a taxa de 10%, que é da própria empresa, do site. Ok. O Thiago pergunta, essa eu acho que eu consigo responder. Se investimentos em infraestrutura para o suporte à nossa solução tecnológica, totens, câmeras, painéis, cabem ao porto ou devem ser consideradas no custo da solução? Thiago, assim, nesse momento, a gente está contratando uma solução que teste, né, o teste de solução por 6 meses. Então, nossa ideia não é fazer grandes investimentos nesses 6 meses, é provar que a tua solução tem capacidade real, de nos ajudar com esse problema. Então, assim, dentro da tua proposta, durante as fases de negociação, a gente pode olhar para isso, fazer alguns reposicionamentos de câmara e coisas mais nesse sentido, mas a ideia é que dentro desses 6 meses e com o recurso disponível, você consiga testar um MVP de algo que demonstre que isso funciona e a partir dessa demonstração a gente contrataria para investimentos maiores. Aí no diálogo para esse contrato, a gente vai verificar se possivelmente totens, painéis a gente compra ou vai ser uma solução totalmente integrada, mas tudo isso tem que se provar, né, ao longo desses 6 meses, né? Eu não vou fazer investimentos antecipados antes de saber se a solução tem alguma viabilidade, né? Então teria que ficar provada a viabilidade da solução. Não tem mais nenhuma pergunta. Acho que foi bem longo, pessoal, né? Furtado conseguiu esclarecer bastante. Como eu falei, né? Eu vou deixar algumas informações na plataforma Zing da EBT e por lá a gente também vai responder outras perguntas e dúvidas que vocês tenham para montar a proposta e que vai ficar, né, disponível para todo mundo. Beleza, pessoal? Furtado, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade, teu tempo. Espero que a gente consiga te ajudar aí com essa solução. E se quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Não, eu que agradeço, Gabriel, agradeço também a todos a oportunidade de falar um pouco sobre nossa dificuldade e espero que todos realmente tenham ideias, né, que venham a contribuir e a gente se coloca aí à disposição. Qualquer dúvida também, quiserem visitar os terminais, como o Gabriel já falou, são terminais públicos, então vocês estão bem-vindos e qualquer dúvida a gente vai estar tentando repassar isso para Gabriel, tá bom? Perfeito. E agora eu passo a palavra para Emanuel e Júlia, que vão explicar um pouquinho como é o processo de inscrição dentro da plataforma Zing da IABT. Então, fiquem à vontade. Ei, pessoal, boa tarde. Prazer, eu sou a Júlia, igual o Gabriel disse. Eu estou atualmente como analista no IABT e estou responsável pela Zing, que é uma plataforma de inovação. Primeira coisa, estão me ouvindo direito, né? Tudo certo? Não, então dá. A Zing é uma plataforma de inovação do IABT e, basicamente, o papel dela é gerenciar tanto programas de aceleração de startups como um todo e programas de inovação aberta, que é o caso do CPSI da EMAP. Então, é igual o Gabriel foi falando o tempo todo, eu vou disponibilizar na Zing, vai ser isso e aquilo. Eu vou apresentar para vocês a plataforma e, diferentemente do que o pessoal fez, eu prefiro que me interrompam na hora, porque como eu vou passando um passo a passo, me interrompam na hora, porque eu acho que vai ser mais fácil de eu ir tirando as dúvidas. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu tenho permissão para compartilhar, né, gente? Emanuel? Tenho, né? Tá. Um segundo. Ao longo da live, a gente foi disponibilizando um link, e é exatamente esse link que eu vou compartilhar minha tela agora. Estão conseguindo visualizar? Estamos sim, Júlia, tudo Então tranquilo. tá. Então, aqui é a plataforma Zing, e ela é uma plataforma robusta, mas ao mesmo tempo muito intuitiva. Então, basicamente, o link que a gente mandou, você clica e vai entrar nessa tela. Então, aqui a gente tem os anexos. Então, esse tempo todo que o Gabriel está falando, a gente vai disponibilizar na plataforma, fica exatamente aqui. Então, atualmente, a gente tem descrição dos desafios, o aviso do CPSI
e o edital do CPSI. Então, aqui, os documentos mais importantes até então estão aqui e a gente vai adicionando ao longo de todo o processo. Então, é sempre importante, mesmo que ainda já tenham se inscrito, vai entrando, vai dando uma olhada, que pode ter coisa nova. Então, aqui estão as datas, exatamente as mesmas datas do edital. Aqui é a data de início das inscrições, ferramenta das inscrições. Júlia, desculpa estar te interrompendo. Tenta Claro. compartilhar novamente a tua tela, porque eu não estou conseguindo enxergar o cursor aí do mouse. Ah, não. Igual, eu tô mexendo aqui. Não É, consegue? Eu tô não, aqui igual boba circulando, então. Então, é, peraí. Deixa eu compartilhar a tela toda, que aí eu acho que vai. Um segundo, gente. Aqui, ó. Pronto. E agora? tá carregando. Isso, agora sim. Não, então tá. Que eu tava aqui circulando, mostrando. Ó, foi ótimo ter falado. Então, o primeiro passo é clicar em se inscrever. Só que a gente tem duas possibilidades. Ou você já tem cadastro na plataforma, ou não tem. Então, caso não tenha, vem aqui, clica, e preenche todas as informações, igualzinho um formulário de Google. Então, o nome da startup, e-mail, CNPJ, enfim, vai preenchendo tudo certinho, passa para o próximo, 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 e aí cadastra. Ou então já vai direto para o login. Beleza. Aqui no login eu já criei, né, a minha startup como exemplo para vocês. E aí é basicamente digitar o e-mail que você cadastrou e a senha que você cadastrou. E aí, caso tenha esquecido a senha nesse meio tempo, tem essa possibilidade também. Então, você vem aqui, faz o login. E aí vão aparecer todas as oportunidades para vocês. Então, programas que já rodaram no IEBT ou estão rodando. E aí vocês vão procurar o Porto do Itaqui. Então, aqui, ó, primeiro edital do CPSI do Porto do Itaqui. Inscreva-se. E a gente vai cair exatamente na mesma tela, só que agora logado. Então, na hora que você clicar em inscreva-se, não vai pedir para você se cadastrar novamente, mas sim vai direto para o Forms que o pessoal do Porto Itaqui montou. Então, aqui a gente tem duas seções: dados e documentos do participante e propósito para o desafio. E aqui é o mesmo processo, é um formulário Google. Então, você vai preencher o nome da startup barra empresa, nome ou razão social, RG, enfim, todos esses campos aqui. Tudo que tem um asteriscozinho é porque é obrigatório. E aqui cabe frisar também que tem um limite de caracteres. Então, aqui a partir do momento que eu vou digitando, ali vai diminuindo os caracteres. Tipo de organização, aqui não é múltipla escolha, aqui é uma lista de seleção. Então, cabe a vocês marcar quantas fizerem sentido. Documentação e habilitação jurídica, então, clique em adicionar arquivo, vai direto para a área de vocês de documento, só clicar e adicionar. É bem simples. E é isso aqui para todos esses. E aí, aqui vem a dúvida, né? Então, caso surja a dúvida mais para frente, se são links diferentes para os diferentes desafios, não, é um link só, que é o CPSI. E é aqui que você vai identificar o desafio escolhido. Então, caso você queira propor duas soluções, então uma para um desafio e outra para o outro desafio, a gente habilitou para que a mesma conta possa se inscrever duas vezes, e no máximo duas vezes. Então, você pode escrever uma solução para esse desafio e uma solução para o outro desafio. Então, você vem aqui, seleciona o desafio que você quer e as perguntas daí para frente não mudam. Então, é a descrição da solução, grau de desenvolvimento da solução. E aqui tem uma descrição, importante. Aqui que vem a descrição. E aí você vai preencher, mesma coisa, colocar o cronograma. Esse cronograma está no edital. Então, assim como todas as demais perguntas também estão, o cronograma, o que ele é, né? Porque eu acho que ficou um pouco menos intuitivo, está no edital também. E aí, por fim, você precisa selecionar aqui que você declare que leu o edital, enfim, tá tudo de acordo. Só que você pode salvar a sua proposta, e aí ela vai ser considerada uma proposta rascunho, e só depois publicar. Então, até o dia de finalização de inscrição, você pode ir salvando, e publicar até 11h59 do dia final. Deu meia-noite e virou o dia, você não consegue mais publicar. E se não tiver publicada, ela vai ser desconsiderada. Porque a gente só tem acesso e só consegue avaliar soluções publicadas. Então, gente, não esqueçam, realmente olhem a data, porque a gente não consegue passar desse dia. A não ser que seja uma data geral, que seja postergada, mas a princípio não. E aí, vamos supor, eu estou escrevendo uma solução daqui, uma solução dali e estou só salvando. Você vai conseguir ver as suas inscrições nessa parte, minhas inscrições. Então, aqui, no caso, eu não fiz nenhuma, mas estaria aqui um cardzinho com o nome da sua solução, o nome da startup, enfim, e um outro cardzinho, ou então só um cardzinho, enfim. E aí, uma porcentagem do quanto que você já completou, clicou em enviar, não tem como mais mudar. Então, esse é um ponto importante também.
lançou, publicou a solução, é isso. Um caso ou outro, caso seja algo muito, muito, muito importante, que deu errado, sei lá, problema na plataforma, aí sim, aí vocês entram em contato com a gente e a gente muda. Mas caso contrário, é isso mesmo. Como um todo, a plataforma é basicamente isso, né? A live está gravada também, então acho que isso vai ajudar bastante, porque eu fui passando aqui mais rápido para a gente não perder tempo. Mas eu, pelo menos, considero ela bem intuitiva. É basicamente entrar no link que a gente está disponibilizando, ir visualizando ali os anexos, ver se tem alguma atualização, cadastrar, fazer o login e se inscrever. E é isso, e não esquecer de publicar as inscrições. E a partir daí, o pessoal do Porto Itaqui vai passar para os avaliadores vão avaliar, e aprovação, reprovação, enfim, depois chega um e-mail para vocês. E aí é basicamente esperar esse período até acabar o período do CPSI como um todo. Então, o papel de vocês por enquanto, lançar a inscrição e até a data correta. Ficou alguma dúvida, gente? Deixa eu voltar aqui para a tela para eu conseguir ver vocês. Ou o processo foi claro, foi simples? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, então... vou esperar mais um pouquinho, mas vou considerar que está tudo certo, né? Para além disso, caso precisem também de algum suporte, o Gabriel... Acho mais fácil, inclusive, eu passar o meu contato direto aqui para vocês, ou passo para o Gabriel me passa? O que você prefere, Gabriel? Oi, Júlia. Desculpa, pode perguntar de novo? Você prefere que as pessoas tirem dúvidas da plataforma com você e você me passa? Ou quer que eu passe meu contato aqui? Não, acho que pode ser diretamente com a plataforma, com Tá, vocês, tá? não, beleza. Vou passar o meu mesmo, porque aí eu acabo respondendo mais rápido. Vou passar o meu e-mail para vocês. E aí, qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade. Só conferir aqui o e-mail, Julia.soares. Aqui tá meu e-mail. Fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida, se for uma pergunta boba, enfim, não tem problema, porque a gente esquece mesmo. E eu tô muito acostumada com a plataforma, mas talvez não seja tão intuitiva, né? Então, fiquem à vontade. E é isso. Acho que foi isso, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. E te dou a palavra. Fica à vontade. Pessoal, acho que era isso, né? A gente tentou, né, o máximo possível explicar um pouco os desafios. A gente entende que Porto não é algo da rotina, né, e do cotidiano da maioria das pessoas. Então, até para a gente que está lá, muitas vezes os desafios acabam, sendo abrangentes e complexos. Mas espero que não seja por falta de informação que vocês não façam as suas propostas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só acessar a plataforma e colocar a pergunta, a gente vai responder e mandem as suas propostas, né? Acho que Porto é uma área pouco explorada no ambiente da inovação e que tem um espaço muito grande de escala e de crescimento. Então, eu agradeço a todos vocês, né, que tiveram paciência, né, de ficar esse final de tarde aqui na sexta-feira ouvindo a gente e aguardo as propostas e as dúvidas, né, para a gente fazer esse processo juntos. Como prometido, Gabriel, peço licença aqui para falar. Ao final, a gente vai fazer o upload da live e deixar disponibilizado lá naquela barra lateral da plataforma Zing. E aí eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque estamos numa sexta-feira e eu tenho algumas atividades a ser entregue aqui, mas eu pretendo até mais tarde colocar essa live para vocês lá. E o FAQ que a gente vai criar, né, que é a partir das perguntas que a gente for respondendo, vai ser disponibilizado também lá naquela barra lateral. Isso eu acredito que vai demorar um pouco mais para ser disponibilizado. Mas eu acho que é isso. Eu passo a palavra aí para Gabriel para a gente fazer as Não, considerações finais de encerramento da live. não, acho que é isso. Acho que eu já fiz. Agradeço a todos, né? E fico à disposição. Mandem as perguntas e a gente vai contribuir sempre para que vocês tenham a informação necessária para conseguir elaborar a proposta de vocês.